desafiador de suas vidas, levando atenção, empatia e profissionalismo em cada etapa. A unidade fica anexa ao nosso hospital, na Rua Visconde do Itaboraí, 427, Parque Rosário. Saiba mais pelo WhatsApp 2720-0661. Unimed Campos. Pode contar. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Terça-feira, 5 de agosto de 2025, começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo pelo Face, pelo YouTube, pelo Instagram. Você confere este programa daqui a pouco editado em podcast, logo mais reprise na Plena TV, tem também pela Alexa, o comando aí Alexa ouvir Folha FM, pelos aplicativos de rádio aí espalhados aí pelas redes, também você encontra a Folha FM. E amanhã, parte desse conteúdo, né, produzido aqui hoje no programa, estará no jornal Folha da Manhã impresso. São 7h06 em Campos. Muito bom dia, eu sou o Cláudio Nogueira. Começa então agora com as principais informações e a gente já começa com a previsão do tempo. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, tempo hoje segue parcialmente nublado a claro, com 26 de máxima, 18 de mínima. Não há previsão de chuva e agora aqui no centro da cidade faz 19 graus. Então, portanto, para hoje não tem chuva. Agora para amanhã é feriado em Campos, dia do Santíssimo Salvador. Então amanhã nós estaremos celebrando, comemorando aí o nosso padroeiro de Campos, o Santíssimo Salvador. É a festa de número 373. Então fique atento aí nessa informação para amanhã você não agendar nada aí, porque conseguir agendar, que eu digo com seus compromissos, eu vou a tal lugar amanhã, vou ao centro, pode ser até que o comércio está liberado para funcionar, mas para evitar aí qualquer transtorno, né, fique atento, amanhã é feriado em Campos, se bem que tá uma carestia de feriado daqui para frente, a gente foi ver aqui, né, Beto? Nós estamos igual servidor público, sabe? Os próximos feriados que tem em outubro, cai no domingo. Setembro, domingo. Então, se eu fosse vereador, eu ia fazer uma lei para jogar tudo para cima. Brincadeira. Bom, vamos lá. Falar em vereador, são 7h08. A gente está no programa de hoje recebendo a Joyce Pedra, vereadora de São João da Barra, que vem para conversar com a gente sobre a política sanjoanense, a política sempre quente de São João da Barra. Mas vamos falar de ações dela e também uma avaliação do governo Carla Capucci nesses 180 dias do Carla Capucci 2, a gestão de Soninha Pereira à frente da Câmara Municipal como presidente, também das suas indicações, dos seus projetos. Vamos falar do sistema de água e esgoto, onde
naquela relação de top 1, top 2 anunciado pela Carla Capucci, né? Existe aí já um estudo sendo feito para a mudança do sistema, ou privatização ou municipalização do fornecimento de água e também de captação de esgoto. O Hospital Municipal, como é que anda aí essa proposta também da Carla Capucci, e o avanço do mar em Atafone, no Açu, que agora tem que ser incluído aí nessa pauta também. Existe o avanço também do Açu. A vereadora Joyce Pedra está com a gente aqui hoje para analisar todos esses cenários que a gente já apresentou, falar um pouco também de eleição, uma projeção aí para 2026, a presidente, governador, senador, deputados, como ela vê esse cenário ainda há 1 ano e quase 2 meses agora menos de 2 meses, né? Das eleições de 2026. Joyce, já vamos trazer o seu bom dia, esse bate-papo, essa entrevista. E deixa eu registrar aqui a Patrícia, da sua assessoria multimídia. Patrícia é fera, né? Patrícia também, e aliás, a gente tem que fazer um combinado com a Patrícia, marcar aí pra gente fazer uma entrevista com ela sobre MEI. MEI é o micro empresário individual, né? Empreendedor individual, eu fico sempre nessa dúvida aí. Empreendedor. Pois é, aí eu já me sinto empresário, quando, né, eu tenho MEI, então eu já me sinto empresário, aí fala empreendedor, enfim. Mas é muito interessante porque tem algumas regrinhas ali que às vezes a gente descumpre e vem cada multa, tem que ter muito cuidado com isso. E tem também os benefícios do MEI, como por exemplo a aposentadoria. Mas vamos lá, vamos rapidamente aqui, Joyce, porque hoje inclusive a Câmara Municipal termina o seu recesso, daqui a pouco 10 horas da manhã começam aí os trabalhos. Bom, são 7h11 em Campos. Vamos lá então rapidamente as manchetes aqui do portal Folha 1 e a gente começa essa entrevista com você. No oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem, inclusive com a vacina para idosos contra a gripe, uma vacina com a proteção maior e mais longa, mais duradoura. Essa proteção é diferente sim da aplicada na rede pública. A rede pública é muito boa, funciona, protege. Ela tem uma proteção mais longeva, de um prazo maior, né? Então fique atento aí. E também Rede Mariana de Postos de Combustíveis, qualidade e compromisso com você na hora de abastecer o seu carro. E Radmed Diagnósticos por imagem, sempre à frente, tecnologia de última geração, com o apoio de Cicobi Fluminense. Cicobi tem o consórcio do Cicobi Fluminense. Nada melhor do que um bom consórcio para você realizar o seu sonho. E um bom consórcio, aí é com o Cicobi Fluminense. Vamos lá, nas manchetes de hoje do portal folha1.com.br, estrutura de casa de 3 andares desaba em Guarulhos. Foi ontem, desabamento foi nos fundos do imóvel e Defesa Civil esteve no local da equipe, com a equipe técnica. Tinham 8 pessoas na parte frontal da casa, incluindo 2 crianças, mas graças a Deus ninguém se feriu. Moraes decreta prisão domiciliar de Jair Bolsonaro. O ministro justificou que Bolsonaro descumpriu medidas cautelares. E num comentário breve e rápido, claro que, né, não precisa ser nenhum analista político, especialista para entender que tudo que Bolsonaro queria nesse momento era esticar essa corda, era fazer essa escalada de disputa com, na verdade, não é nem com o governo, na verdade é com o STF, com Alexandre de Moraes, onde os dois travam aí esse embate. Um estica a corda de um lado, outro estica do outro, e até onde vai, aonde é que essa corda vai estourar? Sinceramente, a gente já sabe.
e é do lado do povo que mais se sacrifica com tudo isso, infelizmente. E é uma investida de Bolsonaro com a tentativa, né, de se martirizar nesse processo todo e sair daí fortalecido politicamente. Nada mais do que isso. É impressionante. Lula envia solicitação de SOS Atafona ao Ministério do Meio Ambiente. Aliás, vamos falar com a Joyce, ela esteve lá na inauguração da GNA 2, que vai abastecer aí 8 milhões de residências. Eu falei isso aqui na época da inauguração, só para você ter uma ideia, Campos tem cerca de 250 mil residências. Só para você ter uma ideia. Se vai abastecer 8 milhões de residências, tem uma rasa noção aí. Nova captação de órgãos realizada no Hospital Ferreira Machado salva 3 vidas. Guarda é preso por furto de energia no Parque Santa Rosa e estava minerando criptomoeda. Vitinho será a atração da 373ª Festa de São Salvador hoje, que amanhã é feriado em Campos, né? Museu Histórico com programação especial. Canteiro da Catedral abre programação recreativa já da Festa de São Salvador. Ainda, Festival Gastronômico de Inverno de Campos, prorrogado até domingo. Com risco de desabar, Ponte do Marimbondo gera preocupação. Maior nome do mountain bike brasileiro disputará a prova de São Salvador. A prova de São Salvador, que é fantástica, já tivemos oportunidade, né, Beto? De cobrir essa prova. É uma adrenalina. E São João da Barra, que aliás, da época que eu cobria, era tipo assim, Fábio Benzi, né? Fábio Benzi. Era um negócio, porque era assim, qual da família que vai ganhar esse ano? Mas que era um bem, a gente sabia. Um negócio impressionante. São Joanense, que tem aí essa tradição muito forte também no ciclismo brasileiro. São 7h16. Deixa eu trazer o bom dia da vereadora Joyce Pedra com a gente aqui hoje, nesta manhã de terça-feira. Joyce, primeiramente, muito obrigado. Eu sei que o programa é cedo, pode ser rádio. Dona Diva sempre fala, gente, mas esse programa é muito cedo. A pessoa tem que acordar às 5 horas da manhã para se arrumar, para poder se ajeitar. E vocês são homens, botam um casaco, uma camisa, uma calça jeans, está pronto. Então é diferente. Mas, então, a partir dali eu passei a entender o sacrifício que é. E aí tem que acordar mais cedo, porque você veio lá de São João da Barra para estar com a gente aqui ao vivo. Eu fico lisonjeado, fico honrado com sua presença. Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Nogueira. Eu também gostaria de desejar um bom dia a todos os ouvintes, né, da Folha FM e agradecer pelo convite. A casa é sua. Agradecer aí ao povo de São João da Barra pela audiência também. A Folha FM tem uma audiência maciça lá. O povo vem a Campos, vem ouvindo a Folha FM, volta, é um negócio fabuloso. Foi aqui, nós vamos falar sobre a inauguração da usina. Foi um momento muito importante. Antes da gente entrar nessa questão da avaliação da prefeitura, eu queria que você falasse aquela experiência, como é que foi, porque ali você tem a presença de lideranças nacionais importantes, ministros, o presidente, a primeira-dama também veio, né, a Janja. Sim. E aí, numa escala regional também, veio as nossas lideranças, a Carla Machado, por exemplo, deputada, estava lá, a prefeita, Carla Copa, enfim. Como é que foi aquele momento ali? Então, eu acho que foi um marco muito importante para toda São João da Barra e região. Eu vim do Porto do Açu, fiz parte da instalação do porto, trabalhei durante 8 anos e meio, e ver o nosso porto crescendo, desenvolvendo, trazendo benefícios para toda a região me deixa muito feliz. Durante a inauguração da termoelétrica da GNA 2, né? Várias pessoas, várias autoridades estiveram presentes, mas eu queria falar assim, da importância desse Porto do Açu, né, no cenário nacional. Mas se nós estávamos conversando que a termoelétrica ela vai ter capacidade, né, de abastecer 8 milhões de residências. Isso representa que, simultaneamente, ela pode abastecer 3 estados, né? O Rio de Janeiro,
Minas e o Espírito Santo. E hoje, nesse cenário da transição energética, São João da Barra representa 10% da energia de gás natural, né, gerada no país. E isso coloca São João da Barra, né, no hub nacional, como uma cidade com potencial incrível. Eu até vou usar as palavras do nosso amigo Hélio Abreu, que se tem município no Brasil, né, que é considerado a capital da energia, São João da Barra hoje pode ser considerada a capital da transição energética. Então, realmente é muito importante para a região e receber autoridades no nosso município. A nossa representante do Executivo, a nossa prefeita Carla Capucci, poder também levar as nossas necessidades, os nossos desafios, mostrando a nossa realidade, também foi uma experiência incrível. Ah, sem dúvida nenhuma. E claro, sem contar, porque você vem do Porto, você atuou no Porto, né? Você trabalhou ali também, não foi? Teve uma... na verdade, como CPF, né? Você não atuou como política, você também teve uma atuação como pessoa física ali, né? Sim, como pessoa física e como são-joanense, eu acho que é o mais importante, né? Você vê o seu município crescer e desenvolver. Eu falo que assim, é o privilégio, é a honra. Eu comecei a trabalhar no Porto em 2008, bem no início de 2008, e ver hoje o que São João da Barra está se transformando, né, através do Porto do Açu, que não é só um porto, eu falo que é um porto indústria. É de uma grande realização, né, enquanto cidadã, enquanto são-joanense e agora mesmo enquanto política, porque eu sei que a gente pode atrair investimentos, né, e principalmente a gente, com todo o desenvolvimento do porto, a gente pode estar contribuindo para a melhoria da qualidade de vida da população. Ô Joyce, você acha que a população, como toda a população, o povo, tem noção do que é a dimensão desse porto? Que assim, quando você fala porto, é muito interessante você falar isso aí que você destacou, porque o porto em si é uma parte para escoar tudo que é produzido aqui, já na região, ou no Brasil, enfim. Na verdade, o projeto de Ike era trazer minério lá do Atacama, me lembro disso. Eu acho que um sal que ele queria trazer, eu fui algumas vezes ao Porto e ele falava isso, até por linha férrea ou por duto, uma parte por linha férrea, por duto, e assim, então você tem o Porto em si, que é onde vai escoar ou receber, que é uma movimentação fantástica, mas você tem a retroárea, que é onde estão as indústrias, como no caso da usina GNA. Você acha que nós, povo aqui, simples mortais, que não atuamos diretamente, porque quando você está envolvido lá todo dia, você vai, igual você esteve, você tem noção do que é. Você vê as coisas acontecendo, você vê uma obra começando e sendo inaugurada. Você acha que o povo tem noção do que é de fato esse gigante aqui para a nossa região? Eu acredito que ainda não, né? Porque não é apenas um porto, né? É um porto indústria, e nós temos um diferencial que é a retroárea, que tem capacidade de atrair investimentos de diversos setores. Eu falo que, para a gente que está inserido em todo o processo, é difícil, porque a cada dia que a gente vai fazer uma visita, né, a gente encontra algo novo, algo diferente. E realmente, assim, infelizmente, tem pessoas que moram em São João da Barra que ainda não conhecem o Porto do Açu, né? Que não têm noção da sua grandiosidade. Eu falo que eu sou filha de pescadores, então São João da Barra era uma cidade onde a atividade pesqueira, né, era considerada a principal atividade econômica, né? É claro que a gente tem toda a cultura, toda a tradição, tem toda a história da pesca, da agricultura, mas hoje essa história ela acaba se transformando, dando mais oportunidade, fomentando mais a economia local através das atividades do Porto do Açu, que não é só apenas um porto, né? É um mundo que pode atrair diversos negócios. E realmente como tem essa possibilidade de estar trabalhando com várias atividades, com vários investimentos,
a gente que é do município da região, a gente acaba se perdendo um pouco com relação ao que hoje tem dentro do porto. Agora, hoje, por exemplo, só para você ter uma ideia, o que é o porto? A gente não tem noção. Hoje vai ter um encontro, um workshop com a imprensa regional, chamado Conexões que Impulsionam o Desenvolvimento. A Fernanda mandou para a gente, desmistificando a operação portuária. Vai acontecer aqui no Sorro, hoje de 3 até as 18 horas. Então, assim, isso é porto. A imprensa toda vai estar reunida lá, os empresários, os profissionais, enfim, é um workshop onde você vai estar interagindo, aprendendo, entendendo, e é muito bom. E assim, eu soube aqui numa entrevista que eu fiz com um menino lá do sindicato, ele foi até candidato a vereador, acho que é Igor, ele falou, hoje o porto tem em torno de 9 a 9.500 trabalhadores. Eu saio muito cedo para chegar aqui, eu venho a pé porque eu moro perto, mas assim, não só com ônibus, mas com o pessoal já uniformizado para trabalhar, é muita gente que eu encontro 5h30 da manhã. Sim, são oportunidades, né? E quando a gente fala assim na indústria portuária, a gente acaba fomentando a economia de todo o redor, de todo o entorno, né? Porque o comércio cresce, o município cresce, né? As pessoas conseguem, através das suas experiências e capacitações, ter oportunidade de trabalho. Então, tudo cresce ao entorno do porto. Então, isso é importante, porque quando a gente fala em desenvolvimento, a gente não quer apenas que ele seja concretizado, né, dentro dos portões do porto. A gente fala de toda uma estrutura, né, de outras atividades econômicas que acabam sendo fomentadas através da atividade portuária. Sim. A capacitação mesmo é uma que te deixa aí uma infinidade de opções aí. Você precisa, e aliás, quem não estiver capacitado não adianta, quem não vai, né, nem conseguir um serviço mais simples que seja. Precisa ter um mínimo de capacitação. Sim, quando eu falo em capacitação, não só a capacitação das pessoas para trabalhar no porto, né? A gente também tem que capacitar o comércio local, né? Porque precisa de materiais, de equipamentos, precisa de empresas terceirizadas. Então, é importante que a gente também contribua com políticas públicas para capacitar o comércio, ajudar com relação à legalização, porque a gente sabe que não é tão simples chegar e, por exemplo, vender um material, um equipamento para o porto. A empresa tem que estar legalizada, né? Tem que atender aos requisitos mínimos, tanto de segurança, de qualidade, que as empresas e os clientes exigem. Então, acaba modificando todo o cenário, e é importante que a pessoa saiba que, se não for capacitado, se não for qualificado, realmente vai ficar muito difícil ela conseguir uma oportunidade. Sinceramente, seu comentário é perfeito, sua observação é pertinente. Porque ou você aproveita, porque é assim, não tem aqueles aplicativos, não tem, sabe aquelas coisas que as pessoas inventam? E você fala, puxa vida, por que eu não fiz isso? Por que eu não inventei isso? Tem gente vendendo e trabalhando com o porto que já pegou esse feeling aí há mais tempo, já tem esse feeling, pegou essa visão e falou, vou trabalhar vendendo um material para o porto. Só para concluir essa história do porto, que isso dá um programa inteiro. Tem um empresário aqui em Campos que ele é de uma indústria de fibras de vidro. E ele está fazendo dutos de fibra de vidro com resistência de altíssima resistência para fundo do mar, inclusive. E você imagina, aqueles dutos que são usados aí são de ferro, protegido, tal, tem aquela galvanização, aquele tratamento, mas eles chegam a hora que requer o quê? A troca, a oxidação, né, que a gente chama de ferrugem, acaba um dos problemas, né? E ele está criando esses tubos, olha só, hein, que resiste é fibra de vidro,
não quebra e ainda resiste a essas intempéries aí. Olha que maravilha. Sim, Nogueira, por isso que é importante, né, a gente como poder público, né, hoje, né, eu estou no Legislativo, só que eu pertenço a um grupo político do Executivo. E a prefeita ela faz muito bem com essa relação à capacitação profissional, né, a relações institucionais com o Porto, porque a gente precisa identificar o que o Porto precisa, com relação não só à mão de obra, né, mas também de materiais, de equipamentos, e trabalhar nisso. Por isso que eu sempre falo que ter o histograma da obra é importante, né, conhecer o planejamento das empresas, os profissionais que elas irão precisar, quais são os próximos passos, né, de cada projeto, é muito importante para a gente também se planejar. E São João da Barra vive hoje uma mudança de cultura. E as pessoas elas têm que, na verdade, agarrar essa oportunidade, buscar se especializar, porque muitas vezes são nas dificuldades que a gente se levanta e a gente começa a pensar no que a gente pode fazer de melhor e aproveitar o que a gente tem hoje para realmente trazer melhorias na qualidade de vida. Nós temos uma política educacional, né, municipal, e só que basta querer. Antes tudo era muito mais difícil. Você hoje, antes se capacitar, estudar era muito mais difícil. Hoje não. Hoje a gente tem apoio do governo municipal e cabe assim a cada cidadão são-joanense buscar melhorias. Sim. E não espera cair do céu não, tem que correr atrás. Eu falo que do céu nem chuva, né? Porque tá feia a coisa, para chover, né? Tem que ter o ciclo da água, não é isso? Exatamente. Ô Joyce, vamos lá então. Como diz Aloysio Abreu Barbosa, que parafraseia aqui o nosso querido Capi, saudoso e eterno Capi, vamos lá pro nosso canavial, agora vamos lá pro nosso mar de Gruçaí, de Atafona, do Açu, nossas praias ali. Como você avalia os 180 dias, esse primeiro semestre da prefeita Carla Capucci, no que a gente chama aqui de Carla Capucci 2, que é o seu... Ela entrou já há um ano e pouco, né? Quase... Ela fez ali praticamente quase 3 anos de governo. Sim. Né? Mas a gente chama isso de Carla Capucci 2, justamente para pontuar, para delinear aqui onde foi o 1, o que aconteceu, e daí a gente vai para o 2. Nesses 180 dias, entre erros, acertos, o que você pode classificar como erro, que pode melhorar, os acertos que devem continuar, e vou já te pedir ao final para você dar uma nota de 0 a 10 para esse primeiro semestre aí dela. Então, Nogueira, eu pertenço a um governo que eu acredito no governo, né? A Carla Capucci, para mim, ela é uma política que trabalha com planejamento, então isso é muito importante. Esse Carla Capucci 2, como você mesmo chamou, ela vem com mais experiência, né? Porque a gente no setor público, a gente aprende a cada dia e ninguém sabe 100% e ninguém também não comete erros, né? Mas enquanto os erros existem para a gente fazer a cidade andar, eu acho que a gente pode considerar como acerto também. Eu acredito no governo, eu pertenço ao governo, eu acho que a Carla Capucci é uma grande gestora, principalmente porque ela analisa, né, todo o sistema da prefeitura e faz tudo com muita cautela, né, com muita responsabilidade, sempre pensando no orçamento, sempre pensando na legalidade, né, e priorizando saúde, priorizando educação. Então, a minha nota para ela é 10. Eu falo que é 10 pela vontade que ela tem, pela sensibilidade. É claro que o município ainda tem muito a crescer, tem muito a desenvolver, mas eu falo que é 10 porque eu vejo nela essa vontade, né, como sanjoanense, como cidadão, como política, como nossa gestora, em fazer o melhor a cada dia. Entre erros e acertos, o que você consegue pontuar assim, nesse primeiro semestre? Fez, mas não deveria ter feito, ou fez e pode continuar fazendo melhor,
ou pode investir mais? O que você classifica aí nesse cenário desse? Porque, na verdade, para quem está no dia a dia ali, você não tem como meio que separar muito, né? Porque viu um governo, terminou terminou, mas continuou. Sim. Ou seja, ela foi reeleita. Então, assim, mas eu entendo essa... É muito relativo, né? Falar de erros e acertos, né? Porque, às vezes, a pessoa que está do lado de fora, ela imagina uma situação, né? Muitas vezes a população ela requer uma agilidade, né, em alguns processos de infraestrutura, de saúde, e quando a gente está ali dentro do processo, a gente sabe que é difícil. Como eu falei, existe a parte orçamentária, existe a parte legal, né, várias atividades que hoje o município dá o apoio. Vamos dar um exemplo aqui, vamos falar de uma cirurgia, né? Nós temos no município o setor de regulação, mas ela pertence diretamente, é de responsabilidade do Estado. E muitas pessoas não entendem, na verdade, né? Não é da prefeitura. A prefeitura dá o apoio, mas aí tem o lance do SUS também. E é claro que a gente quer ver o nosso município, né, crescer a cada dia, só que eu não posso falar que houveram erros, uma vez que hoje eu não estou dentro do executivo e eu não sei a justificativa, né? Existem regras, por exemplo, licitação que leva meses. Não é como se fosse uma empresa privada que eu posso tirar R$10 do meu bolso e ir lá comprar uma caneta. No setor público existe a responsabilidade, muita responsabilidade. Então, tudo tem que ser feito com muito planejamento, né, e levando em consideração principalmente os requisitos legais, a partir do momento que a gente está lidando ali com dinheiro público, né, e ter planejamento. A Carla, ela está no seu segundo mandato, é o início do segundo mandato, e ela tem que ter muita cautela para que a gente consiga finalizar essa gestão, né, com eficiência, com responsabilidade, sem comprometer os cofres públicos e trabalhando de forma legal. Se você for assim levar em consideração as necessidades da população, sempre vai ter demanda. E, cara, assim, como que eu vou explicar? Atender aos nossos pedidos, aos pedidos da população, sempre requer muita planejamento e cautela. E cautela. Outro exemplo que a gente pode mencionar aqui, os programas sociais. Existem procedimentos, existem visitas técnicas, existem análises da hipossuficiência financeira, né? Tem as bolsas também das universidades, que também existe um processo. Sim, que existe um processo. Então, assim, não é simples assim. Infelizmente, a gente não pode chegar, você vai receber isso, você vai ter o seu emprego. Não. Né? A gente tem que atender, principalmente essa parte dos requisitos legais, e saber que existe procedimento para tudo. Ali estão profissionais trabalhando, né? Profissionais que assinam, que são competentes, mas que não tem como a gente fazer 100%. Eu falo que não só a gente como ser humano, né, mas como todos os processos, tem que ter melhorias contínuas, senão não precisa a gente estar empenhados. Não é isso? Sem dúvida, melhorar sempre. Melhorar sempre. E eu pergunto assim, muita questão de erro, porque no final do governo Carla Machado, lá no início desse último mandato dela, havia uma reclamação assim muito grande e que chegava muito pra gente aqui, não só quando conversava com vocês de lá ou com algum tema daqui de São João da Barra, mas no dia a dia nosso, que tinha muito problema de buraco e iluminação, que tem muito campista com casa lá. E aquele período da pandemia foi tipo assim, um êxodo, né? Que a gente não podia sair às ruas, campista foi pra praia. O período da pandemia, né, foi um período muito cauteloso assim, para todos. Né? Mas eu falo assim, vamos dar um exemplo, eu estou na minha casa, eu estou passando por uma crise na minha casa, eu vou priorizar aquilo que eu considero, né, de mais importante. No período da pandemia, então a prefeita Carla Machado, na época, ela priorizou saúde, ela priorizou educação, né, até mesmo para que a gente pudesse trabalhar de forma correta, de forma responsável.
Existem situações em nossa vida que a gente tem que trabalhar com prioridade. Não é isso? Ali você tinha uma demanda enorme de tudo, né? Você sabe o que eu estava lembrando hoje? Eu tenho um medidor de temperatura digital. Eu estava olhando aquele bicho outro dia, aquele aparelho. Aí eu olhei e falei assim, gente, como é que foi que tempos difíceis, né? A gente ia ao supermercado, você tinha que ficar na fila para o menino ali da porta do supermercado medir a sua temperatura. E se tivesse alta a temperatura, você não podia entrar. Assim, foram tempos muito difíceis. Foram tempos muito difíceis. Aprendemos. Mas como eu te falei, durante a pandemia, né? Nosso governo priorizou saúde e educação, tanto que os alunos de casa, né, eles tiveram todo o apoio educacional, tiveram equipamentos para que eles pudessem estudar. O município de São João da Barra, né, ele instalou o hospital municipal, justamente para a gente atender da melhor forma os munícipes. E realmente trabalhou-se com prioridades. E qual era a prioridade ali? Salvar vidas. Né? Bom, vereadora, eu tenho que mandar um bom dia aqui para a dona Sebastiana Gonçalves. E aí, um abraço pessoal que está aqui nas redes, aqui acompanhando a gente. Dona Sebastiana é a mãe do Rodrigo Gonçalves, jornalista lá de Gruçaí, e que ela participou dessa bancada aqui, foi integrante dessa bancada, e ela participa com a gente aqui todo dia. Dona Sebastiana, um beijo para a senhora. Lá em Gruçaí, está acompanhando a gente aqui pelas redes sociais. Ô Joyce, e lá na Câmara Municipal, falando ainda da gestão dos outros e não a sua. A sua, nós vamos falar daqui a pouco, a sua gestão do seu mandato. Como que você avalia, e também já coloca uma nota aí de 0 a 10, a Soninha Pereira como presidente daquela casa? Ela está no 4º mandato, né? Isso. Como é que você avalia, como que você analisa esses 180 dias? Tá melhor do que o esperado? Tá melhor do que encomenda, como dizia lá na... Eu falei na vez anterior que eu estive aqui, né? A Sônia, acredito que chegou a hora dela. É uma mulher que já tem bastante experiência na política, está em seu 4º mandato. Eu voltei nela, né? Até mesmo porque eu queria analisar o perfil, né, de cada político, ver a sua história política, que é muito importante isso, como que o político ele se coloca à disposição do povo, e a gente vê a Sônia uma política muito presente, né, principalmente nessa questão da saúde, e muito fácil de lidar. Eu considero como a gestão dela muito boa, né? E a nota que eu dou para a gestão da Sônia é 9. Perfeito. Quer justificar ou não quer? 9? Você deu 10? Não, 9 porque eu acho que a gente está no início ainda, né? E aí, é claro, como eu sempre falo, melhoria contínua. Então, a gente tem muita coisa a melhorar, tem muita coisa também a implementar na Câmara. A gente sabe que ninguém faz nada sozinho. Eu falo 9 porque eu acredito que a gente vai melhorar cada vez mais. Sim. Perfeito. Bom, e eu só vou dar nota 6 para a Sônia, porque ela prometeu a caranguejada e ainda não saiu. Que ela teve aqui. Tô brincando, tô brincando. Eu vou falar com ela, vou dar o recado a ela então. Tô lá. Eu vou falar para ela que a partir do momento que ela fizer a caranguejada. Aí é 10. Aí é 10. Nós não nos vendemos, não, tá? Tô brincando. Vamos. Ela teve aqui com a gente na época daquela. Que, antes da posse e depois foi no final do ano passado que ela projetava também, né, a possibilidade dela ser a presidente. E assim, dos 13 vereadores, 13 fazem parte do grupo da Fica melhor trabalhar assim, porque você teve na Câmara Municipal em 2022, você já fazia parte do governo desde da Carla Machado. Sim. Né? E você chegou a ser suplente e assumiu por 8 meses. Isso. Em 2022 eu tive essa oportunidade de assumir. Só que naquela época eram 9 vereadores no total da Câmara e tinha 5 do governo e 4 oposição. Hoje você tem 13, aumentou o número de cadeiras lá por conta
do IBGE, e são todos de um grupo, de uma base só. É mais fácil, é diferente, é melhor, é pior? Então, Nogueira, no momento que eu estive na Câmara, né, no ano de 2022, eu não tive problema nenhum, até mesmo com aqueles colegas de trabalho que no momento eram, né, não faziam parte do nosso governo, eram da oposição, porque sempre o nosso relacionamento foi de muito respeito, e eu acho que respeito tem que ter sempre. Hoje eles estão novamente no grupo, fazem parte do nosso grupo político, e eu sempre via neles o objetivo comum, que era o melhor para o município de São João da Barra. Então, não tive nenhuma dificuldade, ao contrário, no momento eu fui muito bem recebida, eu me sentia muito respeitada por todos, né? Tanto que esse respeito ele se perpetua, porque o objetivo é único, é o melhor para o nosso município, é o bem de nossa população, e eu sempre falo que sem respeito nada prospera. Tem que ter, senão vira guerra. Isso, não vira guerra. Bom, vereadora, deixa eu fazer um intervalo para a gente continuar aqui a nossa conversa, e aí a gente vai falar muito das suas indicações e projetos. Tem essa questão também do top 1, top 2, que a prefeita prometeu, né? A água agora recentemente, e quando eu anuncio aqui eu fico muito preocupado, porque o SEDAI de novo teve que interromper a captação de água do Rio Paraíba por intrusão salina, ou seja, sal pura água, não tem condição de captar aquela água, tratar e distribuir para a população. Isso é um problema que a gente vai falar mais adiante. Mas o outro problema e que aí já está definido, inclusive parece que já começaram os estudos, as pesquisas lá, para os levantamentos devidos para saber se vai privatizar ou se vai municipalizar, né? Então a gente quer ouvir de você em que pé que está essa situação, porque o vereador, o que ele pode falar? Ele pode cobrar o prefeito, ele pode, né, movimentar as suas redes da Câmara Municipal, né, lembrar dos compromissos feitos. E acompanhar todo o estudo também, e né? acompanhar de perto todo esse processo. Eu acho que é o mais importante, a gente entender o processo, até mesmo para quando a gente for falar do assunto, a gente ter propriedade do que está falando e entender qual vai ser a melhor forma. Daqui a pouco, então, você traz para a gente como é que você está acompanhando. Também o Hospital Municipal, e além do Porto que você falou, e fala muito bem, porque você esteve lá, então você tem dimensão, você tem noção do que é de fato. E a gente faz uma pausa rápida aqui no Folha no Ar. São 7h47. Hoje, e a gente está acelerando aqui, adiantando, porque daqui a pouco tem sessão. Isso, a gente retorna. Só que não é assim, né? 10 horas tem que estar lá, não. Você tem que estar um pouquinho antes, tem que conversar com o pessoal, tem que reunir, tem que, né, discutir. Sim. Ali o que vai para essa sessão, o que não vai, o que vai para votação, o que vai para pauta, o que não vai, enfim. Bom, então são 7h47, rápido intervalo, e a gente volta para continuar a nossa conversa aqui com a vereadora Joyce Pedra. Ela é do PV, São João da Barra é interessante demais, porque tem vereador do PV, tem vereador do PT, tem do Solidariedade, do União, e tá todo mundo junto. Uhum. PT e União junto, PT, PV, União, Solidariedade, todo mundo junto. Muito legal. Eu falo que a bandeira partidária é o povo, né? E isso é muito importante. Legal. É isso? A minha bandeira partidária é o povo. Essa questão da ideologia partidária, tem gente que se sacrifica em troca da ideologia do partido. E ele comunga com aquela ideologia, ele segue aquele pensamento e se sacrifica por conta daquilo. Aqui em Campos tem um caso assim, até citei a Natália Soares mesmo, ela teve o convite para ir para o PT, e se ela vai para o PT, a possibilidade dela se eleger, porque ela teve 3.500 votos, Joyce.
3.500 votos. É muito voto, gente. É muito voto, né? Você sabe disso? Você é candidata. É muito difícil, né? Nossa. Principalmente mulher no cenário atual conseguir essa votação expressiva. Não era para ser, né? A gente está numa evolução de... Mas é por isso que eu falo que São João da Barra é terra de mulheres fortes. Sim, sim. São João da Barra mulheres que realmente representam, né? Você fala bem, porque São João da Barra tem uma mulher prefeita, uma mulher presidente da Câmara, outra mulher vereadora. Nós temos também uma mulher que é deputada estadual. Que e uma mulher isso, perfeita. Que é a Carla Machado. Eu lembro, esqueço de Carla Machado, ela fala, menino. E aí vem um contraponto. Campos ficou, no mandato passado, 4 anos sem uma mulher na Câmara. E quando 6 vereadores foram cassados, porque foram cassados no finzinho do mandato, faltando 6 meses, foram cassados e 6 vereadores saíram e 6 homens entraram. Então eu costumo computar aqui como 31 vereadores homens, sem contar aqueles que saíram para uma secretaria e outra, e também o que assumiram foram homens também. Não quer dizer, são mais de 30 vereadores homens naquele mandato anterior, e agora nós temos a Tamires, que é uma jovem e está lá na Câmara Municipal representando, ela esteve aqui também representando as mulheres. Já deu uma melhorada. Feliz por isso, né? Filha do deputado Tiago Rangel. Sim, com certeza. É uma voz. Porque como que eu vou defender, estou me alongando, mas vou encerrar. Como que eu vou defender, por exemplo, tem uma palavra correta que fala, acho que é pobreza ou é precariedade menstrual. Como que eu vou falar de menstruação se eu só sei o que eu leio? Quem pode falar sobre esse problema de, por exemplo, não ter um absorvente são as mulheres, com toda a propriedade e com toda a capacidade de entender a necessidade desse processo. Muitos não vão entender, vão só falar da boca para fora. E Nogueira, por coincidência, a gente estava falando aqui, enquanto eu estive em 2022 na Câmara, o meu primeiro requerimento foi justamente sobre saúde menstrual, né? Que a gente fala que é dignidade, né? Que é questão de saúde pública. Sim. Sim, eu estou sendo acho que é dignidade. Eu troquei a palavra aqui, mas para quem entendeu, sabe o que é o que eu estou falando. Bom, tem aqui vários comentários. Deixa eu pegar o Cláudio, bom dia, nossa querida vereadora. Peço que a nossa vereadora cobre o do zoonose, né? Meio ambiente, deixa eu ler melhor ali, porque está no outro computador, o meu aqui não está. Sem problema, a gente entra aqui já para poder trazer essas mensagens aí, esses pedidos aí a você também. Rapidamente, então, pausa aqui no Folha no Ar para a gente continuar conversando com a vereadora Joyce Pedra, vereadora do PV de São João da Barra. O Folha no Ar que é oferecido por Sicoob Fluminense. Com o consórcio do Sicoob Fluminense, você realiza seu sonho muito mais fácil. Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis e Radmed Diagnósticos por Imagem, com uma dica muito boa agora da Nauta XP, para você fazer o seu dinheiro trabalhar para você.